Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos abordar um assunto muito bom. Nós vamos falar de inequações exponenciais. Então, olha só, quando a gente fala de inequações, a gente pensa assim que é uma coisa difícil. Mas não, pessoal, é uma coisa boa e fácil de ser entendida. Tem gente que pensa que inequação exponencial vai ser aquela aula difícil, que a gente chata, mas não. As inequações exponenciais são aulas boas e fácil da gente ter uma compreensão, tá? Então, vamos lá ao assunto, vamos ao slide. Olha aí, inequações exponencial. A inequação exponencial é uma sentença matemática que possui pelo menos uma incógnita em seu expoente, tá? E uma desigualdade. Encontrar o conjunto de soluções de uma inequação exponencial é encontrar o intervalo de valores que fazem com que a sentença seja verdadeira. Então, olha só, quando ele fala ali que a inequação exponencial, tá, é uma sentença matemática, nós temos que observar sempre os expoentes, porque é neles que nós vamos trabalhar, tá? Por exemplo, você tem lá x valores, nós podemos colocar uma equação, tá? E trabalhando com a base. Por quê? Quando a gente fala das inequações exponenciais, a gente tem que lembrar mais ou menos quando a gente está trabalhando potenciação, porque é exatamente isso que a gente vai trabalhar, tá? A gente tem que sempre lembrar da potenciação. A gente vai o quê? Dizer assim, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a x. Aí a gente já sabe que lá em cima nós vamos ter um 2, como nós estamos trabalhando multiplicação das bases, vai ser 2 mais x. Então, é nessa situação que nós vamos trabalhar as inequações. Então, vamos lá, continuar. Para resolver uma inequação exponencial, utilizamos técnicas parecidas com as utilizadas para as equações exponenciais. Ou seja, buscamos igualar as bases dos dois lados para conseguir comparar os seus expoentes. Então, viram aí? Nós temos que igualar as duas bases, tá? As bases dos dois lados. Ou seja, quem está antes da igualdade e quem está após a igualdade. Ou, antes da igualdade, nós temos duas bases. Então, nós temos que igualar as bases e trabalhar os expoentes. Então, isso nós vamos lembrar da potenciação. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. O que é inequação exponencial? A inequação exponencial é uma sentença matemática em que encontramos uma incógnita no expoente e uma desigualdade. Tudo bem? Então, olha aí. Vamos ver aqui nesse exemplo. 2x é maior que 32. 0,5x é menor e igual a 8. Tá? O 3 elevado a x mais 1 mais 4 é menor ou igual a 85. E 5 elevado a x mais 1 é menor que 25 elevado a 2x menos 1. Então, aí nós vamos observar que nós estamos trabalhando os expoentes, tudo bem? Então, para resolver uma inequação exponencial, utilizamos técnicas parecidas com as das resoluções de uma equação. Ou seja, buscamos igualar as bases, tá? Contudo, as inequações exponenciais podem ser separadas em dois importantes casos. Um deles é quando a base é maior que 1. E o outro é quando a base é um número entre 0 e 1. Então, nós vamos observar isso aí, tá? Observar a base é fundamental para conseguirmos encontrar o conjunto de soluções das inequações. Então, nós temos aí as representações, olha aí, nesse quadrinho, que nós estamos falando aí das propriedades das inequações.
Então, nós temos que mostrar aí quando o A é maior do que 1. Ou seja, nós vamos saber que o AX é maior que o AY. Tá? Então, aí nós temos a representação que X é maior do que Y. Isso aí é uma representação. Tudo bem? E quando o 0 é menor do que A, ou seja, menor que 1. Então, a minha representação aí é que o AX é maior que o AY. Isso aí eu também estou dizendo que o meu Y é menor do que, meu X é menor do que Y. Então, aí nós vamos ter as nossas representações. Como a gente já viu isso aí, eu falei agora há pouco, vou mostrar um exemplo bem clássico. A situação da inequação 0,5 elevado a 1 menos x é maior que 1, certo? Então, a questão mostra isso aí. Ele vai perguntar, é um conjunto? É o conjunto? Agora vamos saber. Quais dos conjuntos? Ele está falando aí. Ele está dizendo, se o x pertence aos reais, tal que x é maior do que 1. Próximo, se o x é menor do que 1. Se o x é maior do que 0 e se o x é menor do que 0. Ou se eles são reais. Aí fica fácil da gente ver, né? Nós temos que lembrar sempre da potenciação. Nós vamos trabalhar as potências lá em cima. Quando a gente vê aqui, no primeiro momento, nós queremos resolver a inequação. Logo sabemos que nós temos 0,5 elevado a 1, tá? Menos x, maior do que 1. Aí eu vou pensar, qual é a potência que eu posso usar? Tá? Qual é a potenciação que eu posso usar em 1? Qualquer número elevado a 0. Ou seja, quando eu falo de qualquer número elevado a 0, nós temos lá no primeiro momento o 0,5. Opa, então eu vou usar ele. Por quê? O 0,5 elevado a 0 é 1. Ele é representação máxima, tá? Tá lá em cima. Então, continuando aí, a gente logo vai ver isso aí. Igualamos as bases, porque nós temos 0,5 entre as duas inequações. E vamos trabalhar agora só os expoentes, tá? Esquecemos as bases e trabalhamos os expoentes. Então, nós temos aí 1 menos x é menor do que 0. Como nós não podemos ficar com números sem letras ou sem variáveis antes do sinal da inequação, porque equação é igualdade, inequação é o sinal de maior ou menor, tá? Então, nós passamos o 1 para o segundo membro. Ou seja, o que vai ficar representado aí vai ser menos x é menor que 0 menos 1. 0 menos 1 é o próprio menos 1, né? Mas aí nós vamos ter que utilizar agora o menos 1. Por quê? Porque o x aí está negativo na inequação. E quando a gente utiliza o menos 1, a inequação ela tem uma mudança no sinal. Aonde ele era menor, ele vai passar a ser maior. Então, quando multiplicamos por menos 1, a desigualdade se inverte. Mais uma vez, tá? Então, nós temos aí a menos x menos 1 vezes o menos 1. Então, multiplicamos só o jogo de sinal. Torna-se toda a operação positiva, sendo que a inequação vai, em vez de menor, agora ela vai passar a ser maior, tá? Então, a minha solução aí está representado que vai ser a letra A. Como assim? O x pertence aos reais, tal que, essa barrinha aí, pessoal, significa a palavra tal que. O x é maior que 1. Tudo bem? Então, vamos lá. No segundo momento, uma loja de veículos acredita que os valores de um determinado veículo, tá? V de T, tá? No decorrer do tempo, em anos, é dado pela lei de formação. Ou seja, nós sabemos aí que nós temos uma função, onde o meu V de T é igual a 60.000 vezes 0,9 elevado a T. Mariana comprou esse veículo e deseja vendê-lo até ele atingir, no mínimo, o valor de R$ 39.366. Então, o tempo de uso desse veículo tem que ser de
quanto tempo? Então aí nós vamos mostrar aí. Ele tem que ser de quanto tempo? 6 anos? 5 anos? 4 anos? 3 anos? 2 anos? Vamos ver. Então olha aí como essa situação é simples de ser vista. Nós queremos quem? Nós queremos essa função onde o meu V de T é maior ou igual a 39.366, que é o valor que ela está querendo vender. Mas como nós temos a operação, então vamos fazer 60.000 vezes 0,9 elevado a t maior ou igual a 39.366, que é o valor que ela quer vender, e o valor atual do carro. Então, nós podemos multiplicar aí, tá? 60.000 vezes 0,9, tá? E aí nós vamos começar a ter uma posição. Ou seja, multiplicando aí, nós vamos ter uma numeração, tá? Onde podemos fazer toda a operação. Então, vamos dizer aí, 0,9 elevado a t é maior que 39.000, tá? 39.366 dividido para 6.000. Ou seja, 0,9t é maior ou igual a 0,6.561. Então, observe aí que o número é muito pequeno. Sendo esse número muito pequeno, o que é que eu faço? Eu tenho que elevar ele à primeira base. A primeira base é quem? 0,9. Então, eu tenho que elevar a segunda base na equação, na inequação, também 0,9. Só que ele vai ficar 0,9 elevado à quarta, porque é esse número muito pequeno que está aí. A gente esquece a base e logo vamos saber que t é menor ou igual a 4. Então, essa é a minha posição, tá? É a posição que nós encontramos. Logo, ela poderá usar esse veículo por, no mínimo, 4 anos, porque é o tempo que ele está dizendo aí. Tá, pessoal? Então, quando a gente encontra isso aí, a gente encontra facilidade. Então, vamos lá. Vamos ao exercitando. Então, observe aí. A quantidade de bactérias de uma cultura evolui de acordo com uma função Q de T, que é igual a K vezes 1,5 elevado a T, sendo T o tempo em horas para fazer um experimento. Havia inicialmente um total de 1.200 bactérias. Observe aí, inicialmente 1.200 bactérias. Mas eram necessárias, no mínimo, 6.075 bactérias. O tempo mínimo de espera para conseguir a quantidade desejada na amostra é de, aí vamos ver, pelo menos 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 30 minutos, 6 horas. Vejamos como é fácil. Então, observe aí que a minha função aí, ela vai estar trabalhando diretamente o que a gente quer. Queremos encontrar o valor de t, tal que 6.075 é menor que a minha função, Q de t. Além disso, sabemos que o K aí vale 1.200, tá? Que é o período inicial. Então, eu já tenho, bem dizer, a resposta. 6.075 é menor que 1.200 vezes 1,5t. Esse 1,5t, pessoal, sempre vai ficar ali trabalhando como base. Tudo bem? Então, vamos trabalhar sempre ele como base. Então, aí nós vamos trabalhar agora com 6.075 dividido para 1.200, que é menor do que a minha base, 1,5 elevado a t, ou seja, a minha parte da função em potenciação. Dividindo aí, eu vou ter 5,0625, menor ou igual à minha função, ou seja, 1,5 elevado a t. Logo, eu simplificando 5,0625, eu vou ter 1,5 elevado a 4. E isso me iguala a segunda, tá, base do outro lado da inequação. Então, eu tenho aí uma igualdade de bases. Vou trabalhar agora só os expoentes, tá?
Então, meu expoente aí, logo vai ficar quem? Bem abaixo. 4 é menor ou igual a t. Então, aí logo eu vou saber que o meu t aí é no mínimo 4 horas. Aí eu vou logo saber que a minha alternativa é a letra C. Pessoal, nesse caso, é só lembrar que nós estamos trabalhando potenciação, tá? E sempre manter o número da vírgula com a letra lá em cima no expoente. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.